Muita gente me mandou esse vídeo daqui do pessoal do UOL falando sobre a Rua Augusta. E a gente vai ouvir um pouquinho aqui sobre uma das ruas mais famosas de São Paulo e que muita gente não faz a menor ideia do que tá acontecendo por lá. E eu ouço muita gente falando besteira sobre a Rua Augusta, né? Galera falando, ai, a Rua Augusta, você vai lá na Augusta, vai ver umas garotas de programa, você vai lá na Rua Augusta, vai ver, vai pegar umas garotas de programa na rua. E você fala, onde que não tem mais? Vou pegar umas baladas na Augusta. É? Quais que estão todas fechando? Vamos entender um pouquinho do que tá rolando na Augusta. Em 15 anos, a Rua Augusta transformou o teatro em igreja, bares em prédios, botecos em restaurantes, casas históricas em condomínios sofisticados. Mas como a rua que foi símbolo da cultura underground mudou tanto, tão rápido e em tão pouco tempo? Com o centro de São Paulo cada vez mais valorizado, os investidores bateram o olho na Rua Augusta e viram uma mina de ouro ali. A rua é um dos principais pontos de ligação entre o centro da cidade com a Avenida Paulista. E aí já viu, né? Terrenos e imóveis que antes eram ocupados por bares, baladas e espaços culturais foram sendo comprados por construtoras para virar apartamento, tanto para moradia quanto para Airbnb. Com essa onda de valorização e o forte impacto econômico causado pela Covid, o aluguel da Augusta foi lá pro alto, e os espaços alternativos que faziam a rua pulsar simplesmente não conseguiram mais se manter. Muitos fecharam, outros se mudaram. Lugares como o Ecléticos Bar, que era a ponte da cena LGBTQIA+, ou o Bar do Netão, famoso pelas festas e pelo clima de liberdade, deram lugares a prédios mais sofisticados. A Augusta, que antes era sinônimo de diversidade e arte, virou um espaço mais controlado, mais caro, com comércios gourmetizados e edifícios de alto padrão. A rua ainda é movimentada, mas já não vibra como antes. No fim, a especulação imobiliária não mudou só a paisagem, mudou também quem frequenta, quem pertence e o que a Augusta representa. Cresceu no bolso, mas encolheu no espírito underground. Esse vídeo daqui, ele é bem curtinho ainda e ele não fala exatamente o nome do que aconteceu aqui, que se chama gentrificação. A Rua Augusta, ela passou por alguns processos muito doidos, né? Pra quem não sabe, a gente tem a região ali do Conjunto Nacional, que é uma região muito badalada ali da Augusta, porque ela tinha a Livraria Cultura até uns anos atrás, ela tem um cinema, ela tem uma academia, ela tem uns lugarzinhos pra comer, tem um Blue Note, que é um bar de jazz. Então ele era um lugar muito legal de você frequentar. Porém, há anos atrás ali, era um lugar onde ficavam garotas de programa. E durante muitos anos, a Rua Augusta era um lugar que era conhecida por ter os seus inferninhos e por ter garotas de programa, botecos bem pobres, porque foi um lugar que ele foi muito sucateado, né, junto com o centro de São Paulo. Então a Rua Augusta era um lugar muito underground, era um lugar muito sujo de São Paulo, por assim dizer, né? Era um lugar que não era bem quisto pelas pessoas. E ela passou por uma revolução muito grande por conta da vida noturna que aconteceu lá. E como é que eu sei disso? Porque eu vivi isso. Eu não só vivi isso, como eu escrevi sobre esses fenômenos nos meus anos de faculdade e nos meus anos de jornalista cultural. E, inclusive, eu conheço e sou amigo de um dos principais responsáveis por isso, que é o Facundo Guerra, que é o criador do grupo Vegas e do Vegas, que causou uma revolução ali na Rua Augusta, junto com a Lei Youssef, que foi um cara que eles construíram baladas na Rua Augusta. A Rua Augusta, ela era um lugar, assim, extremamente underground, metro quadrado muito barato. Então lá era um lugar onde você podia abrir literalmente qualquer coisa que dava certo. O próprio Facundo, ele conta no livro dele, ele conta nas entrevistas dele, que ele pegou literalmente uma garagem qualquer, assim, que ele achou, se não me engano, era uma garagem de carros blindados que tinha sido abandonada ali, que o cara foi embora sem pagar o aluguel, que ele alugou e que ele pegou ali de qualquer jeito, abriu uma balada e funcionou muito. Muito, 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 porque era uma época onde as pessoas não tinham tanta opção de entretenimento, era uma época que tinha uma efervescência, como é que eu posso explicar pra você? Muito do alternativo crescendo em São Paulo, então tinha tanta galera do LGBTQIA+, tanta galera da música tava procurando fontes alternativas de música pra consumir, lugares diferentes de música, da música eletrônica, do R&B. Então a gente tinha a vida noturna rolando muito forte. E aí, cada coisa que abria ali bombava. Bombava, bombava, bombava. Você vê o espaço ali da Augusta de 2005 até 2015. Cara, a revolução que aquele lugar passou
de ser um lugar de inferninho, que só de puteiro sujo, feio, degradado, pra bares, badalados, baladas. Tinha um lugar lá que chamava Estúdio SP, que era um lugar onde tocavam todas as principais bandas de música brasileira. E assim, toda semana tinham 8 shows de bandas diferentes e bandas muito legais que tocavam lá com shows muito legais. Eu fui em shows incríveis lá na Rua Augusta. E sem contar o Vegas, sem contar as baladas LGBTQIA+, que aconteceram por lá, sem contar a quantidade de bares, sem contar a quantidade de esquenta que acontecia por lá na rua, sem contar de tudo que acontecia ali. Então, cara, lá era um lugar que era quase uma praia. A gente brincava que era uma praia de paulista, né? Porque você tinha rico, você tinha pobre, você tinha gente que tava da elite, você tinha gente que era da quebrada, você tinha gente de tudo quanto é canto que se encontrava ali. E era um caldeirão cultural muito massa, assim, de você ver esse encontro das pessoas ao redor da música, da arte. Você tinha os teatros, você tinha o Comedians abriu as portas por lá. Então era um rolê que era muito louco, cara. A coisa acontecia na rua da Augusta. Às vezes o rolê era ficar na Augusta. Eu trabalhei ali do lado, perto do Banco da Nação Argentina, que fica ali na Avenida Paulista. Então a gente descia direto na Augusta depois do trabalho. E às vezes, a gente sentava e, cara, a gente sentava e pegava, tipo, uma cerveja e ficava tomando na rua mesmo. Ficava de pé tomando uma rua, pegava de barzinho em barzinho. A gente ia ou no Ibutirama, a gente ia no Violeta, a gente ia no Atenas também. Tinha um monte de coisa. No Pescador, tinha o Balada, tinha o Lab, tinha o Vegas... Tinha um monte de coisa que acontecia ali na Augusta. E o rolê da Augusta, às vezes, era estar ali na Augusta mesmo, né? Eu amava o Estúdio SP. E o que acontece? Conforme aquilo vai ficando cada vez mais badalado, mais querido, vai ficando mais requisitado, vai ficando mais disputado. Então o que acontece? O metro quadrado que antes tinha um pequeno comerciante de botequinho, ele vai ficando mais caro. E aí, aquele comerciante de botequinho, ele já não consegue mais ficar naquele lugar. Então, ele começa a ter que sair de lá, né? Porque ele não consegue mais pagar a conta. E aí vem uma coisa que é um pouco mais cara, um pouco mais elitizada. E aí, vai vindo uma outra coisa, vai vindo uma outra coisa, vai vindo uma outra coisa. Então, o que acontece? O metro quadrado, ele vai ficando mais disputado, a região vai ficando mais charmosa. Tipo, pô, olha que legal é Augusta. Antes a Augusta era uma merda, agora é legal. Pô, é legal morar perto da Augusta. Se é legal morar perto da Augusta, é mais caro morar perto da Augusta. Se é mais caro morar perto da Augusta, você tem um espaço de metro quadrado muito grande, onde tem uma balada, onde tem um clube, onde tem um teatro, fica caro demais, não é interessante. Mas sabe o que é interessante? Você construir um prédio. Aí você sobe um prédio, tira 3, 4 bares, você tira uma balada. E aí o que tornava aquela região interessante, ela talvez deixe de ser tão interessante assim. Você olha pra Augusta hoje, por exemplo, você tem o Parque Augusta, que é muito legal, é muito bonito. Mas hoje você não tem metade do que tinha. E assim, eu acho muito engraçado, porque eu gosto de falar, né, que o pessoal acha que a vida começou ontem com eles, né? O povo falando, não, as baladas não estão fechando, tem um monte de balada por aí. Amigo, se você fosse na Rua Augusta em 2012, e você vai hoje, e falo isso porque é um lugar onde eu frequento, onde eu vou, não é a sombra do que já foi. Não é a sombra. Começava ali na Avenida Paulista, começava ali do Banco Safra. Você ia do Banco Safra até mais ou menos a altura ali de onde é o Parque Augusta hoje, onde tinha o Rock Burger na época, eu acho que hoje tem o Happy Burger, se pá. Cara, tinha muita coisa. Todo quarteirão tinha um rolê, uma balada, um rolê alternativo, uma coisa diferente, de tudo quanto é classe social, de tudo quanto é tipo de maluquice pra você, e que hoje não tem mais. Porque esses espaços ficaram muito valorizados, esses espaços ficaram caros, um metro quadrado ficou muito caro, o aluguel ficou muito caro, abriu mão, os donos olham e falam assim, pô, pra eu manter esse aluguel daqui, manter esse preço daqui com a valorização desse bairro não funciona pra mim, eu vou vender, vou sair desse aluguel daqui. O dono do imóvel vende pra uma construtora, a construtora constrói um prédio, sobe-se mais prédios. E hoje é impressionante de você ver a quantidade de prédios que tem na Rua Augusta e o que era antes um lugar que era conhecido por ser esse lugar extremamente cultural, virou um corredor de prédios, né? Qual que é o charme da Rua Augusta hoje? É um lugar perto da Paulista. É isso. E esse é um pouco do que acontece, né? A gente gravou um podcast com o Alex Sartori, que vai ao ar essa quarta-feira, que fala muito sobre isso, né?
E fala sobre como a cidade ela é difícil de... Essa questão da especulação, ela tira um pouco da identidade dos bairros, né? Então você pode falar um pouco até mesmo da própria Moca, né? Qual que era a graça da Moca? Você tem um bairro pequeno, com uma questão de muito residencial, com muita casinha, muito seguro, muito gostoso de andar, muito arborizado, muito calmo. Com IDH muito alto, né? Com um índice de segurança muito alto. O que você faz? Constrói um monte de prédio, bota um monte de carro, bota um monte de gente, causa um monte de trânsito, e aí tudo que era interessante naquele bairro não existe mais. Então aquela Moca que era interessante, que fez o metro quadrado valorizar, que tornou ele um bairro alvo das pessoas de irem morar anos atrás, ele deixa de ser interessante porque você faz isso. Mesma coisa Ipiranga. Então a gente vai deixando os lugares que eram muito legais de morar ruins. E a gente vai empurrando as pessoas pro lado, né? Perdizes. Por que era... Mas, gente, o Perdizes é Augusta 2, tá? O Perdizes era muito isso. Por que era o Perdizes? Era legal de morar no Perdizes. Perdizes era um bairro super bem localizado, calmo pra cacete. Perdizes era uma paz. Eu lembro de fazer PUC. Cara, você andava no Perdizes, tu ouvia passarinho. Tu ouvia passarinho na rua. As galinhas saindo de dentro do Parque da Água Branca. Era mó paz o bairro do Perdizes. E aí, enquanto eu andava pelo bairro, assim, você conseguia ver os velhinhos, tudo tranquilo. Tinha uma ou outra rua com mais trânsito, mas assim, era uma coisa extremamente sossegada. Tirando ali entrada e saída da PUC e ali a Cardoso, era um bairro relativamente suave de se morar, assim, né? Você olhava finais de semana muito calmo. Eu cheguei a morar um tempo ali no Perdizes. Meu irmão, Perdizes hoje é um inferno. É prédio subindo pra tudo quanto é lado. É tudo quebrando. É assalto pra cacete. Trânsito tudo quanto é rua. Tudo quanto é rua parada de tanto de carro que enfiaram lá. Então esse é um pouco do que acontece quando a gente sai construindo descontroladamente. Quando não tem um controle, quando não tem um planejamento, quando não tem uma estruturação da região pra entender o que tá acontecendo, entendeu? Os caras olham e falam assim, esse é o bairro da moda, então vambora. A sorte de quem mora em São Paulo hoje, a sorte é de que a galera tá voltando os olhos um pouco mais pro centro, e o centro é um lugar que tem uma certa estrutura pra aguentar mais pessoas. Então, pessoas olhando pro centro é bom, porque é um lugar onde tá mais estruturado. Esses bares ainda vivem lá, as baladas nem tanto, que derrubou Augusta foi especulação imobiliária, a pandemia ajudou muito também. Francisco, metade dos bares foram embora, cara. Pode acreditar que, e assim, os bares da Augusta não foi pouco, não. Mais da metade dos bares foram embora. Pode acreditar, porque eu sei. Porque eu cheguei a catalogar todos os bares da Rua Augusta, tá? Eu já cheguei a subir e descer a Rua Augusta com um caderninho, anotando nome por nome de bar da Rua Augusta, tá? Mano, não tem metade dos bares que já tiveram naquele lugar. Não tem metade. É bizarro. Assim. E olha que hoje tem bastante coisa. Mas o que já teve antes ali de efervescência, hoje tem outras coisas, né? Hoje tem... Se bem que acho que nem tem mais, né? Aqueles... Não, tem. Aqueles food park, esses bares micros, esses lugares muito pequenininhos, restaurante muito pequenininho. Mas, mano, não tem o tamanho de coisa que tinha. Oi, Tobias! Mas assim, é uma pena, cara. Ouça um podcast que eu gravei com o Alex Sartori, cara, tá muito bom e fala muito sobre por que a cidade passa por essas mudanças e por que esses lugares eles não conseguem pagar a conta, por que a gente acaba perdendo, os bairros acabam perdendo identidade. Não, meu amor, volta aqui, vem cá, vem dar oi. E porque os bairros perdem tanta identidade, vem dar um oi. E porque o Tobias veio dar um oi aqui, que não pôde vir no dia de autógrafo. E é isso daí. Esse que você acabou de assistir é um corte das lives que acontecem todas as terças e quintas às 10 da manhã e todos os domingos às 9 horas da noite no canal Edson Castro Oficial. Curte, compartilha, se inscreve e é nóis. Valeu.